Aleluia! Graça e paz, igreja. Vocês viram que o pastor mandou a gente beber água? Como é bom ter um pai, não é? Que cuida da gente, lembra a gente até de beber água. Na hora que eu li, eu falei, eu vou beber água, porque o meu pastor mandou eu beber água. Olha que coisa boa. Pastor, mande mais vezes para me lembrar de tomar água. Mesmo que não tenha sede. Todos os dias, quando você der um gole na sua garrafa, você manda. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, o que eu venho trazer para vocês hoje é uma palavra poderosa. O tema seria, seria não, o tema é. Adoração e ações de graças liberam o poder de Deus. Uau, nossa, né? A gente estava orando aqui no início, aquele momento de adoração, aquele momento de rendição, você percebe, né? É perceptível a presença. O Senhor, né? A palavra dele diz que Ele habita no meio dos louvores, né? Então, se a gente promove esse ambiente de adoração, a gente libera o poder de Deus. Amém? Nós temos várias razões para a gente estar orando, né? A gente ora para pedir alguma coisa, a gente ora para consagrar algo, a gente ora para ter alguma orientação, a gente ora por um momento, né, de comunhão aqui nós unidos, sabe? Então, cada oração tem o seu lugar, né? Quem fez o rema sabe que tem vários tipos de oração. Antes de eu fazer o rema, eu achava que tudo era oração, que não tinha nada no seu lugar, e eu fazia uma salada de fruta e Deus... Ainda bem que Deus é bom e Ele me ouvia, mas era uma bagunça. Então, algumas orações eram respondidas pela misericórdia do Senhor, outras não, porque Ele dizia, minha filha, você não está orando nada certo, então não vai dar muito certo isso aqui, sabe? Mas glória a Deus que o Senhor Ele é misericordioso e bondoso e Ele nos entende, né, na nossa ignorância. Mas como nós temos, né, a palavra para nos iluminar, para abrir os nossos olhos, então nós vamos entender que cada oração tem o seu lugar. Então, na maioria das vezes a gente ora por quê? Porque a gente precisa do poder de Deus em ação, não é assim? A gente ora por cura e a gente precisa daquele poder para a cura, não é? A gente ora por um suprimento, a gente precisa daquele poder para que aquele suprimento chegue, não é isso? Então, a gente precisa do poder de Deus se manifestando ao nosso favor. Então, a maioria das vezes que nós oramos é pedindo essa liberação de poder, é para liberar esse poder. Amém? E Deus quer, a vontade dEle é que nós desfrutemos disso. A vontade dele é que nós, todas as vezes que nós orarmos, as nossas orações sejam eficazes e respondidas. O Senhor não quer deixar a gente com oração sem resposta. Mas Ele não vai responder uma oração que não condiz com a palavra dele. Ele não vai responder uma oração que não está alinhado com o que Ele diz. Então Ele precisa, e Ele olha para você e fala, meu filho, entenda como é que você deve orar. Use, sabe, a tua boca para falar aquilo que eu digo, aquilo que a minha palavra diz. Não é isso? E assim a gente começa a liberar o poder de Deus, através do momento que a gente começa a orar da maneira correta, a pedir, a adorar o Senhor da maneira correta. Amém? E o poder de Deus, como é que nós sabemos que há um poder em ação? O poder de Deus, ele é criativo, né? Tem o livro do... Esqueci o nome, Charles Capps, né? O poder criativo de Deus. Então, o poder de Deus é criativo. Nós vimos que lá no início o Senhor diz o quê? No princípio criou Deus todas as coisas. Então, nada tinha uma forma, né? Estava sem forma e vazia. Mas o Senhor, com o seu poder criativo, Ele criou essa terra maravilhosa. Ele criou a mim e a você. E quando a gente olha a criação, a gente vê como o Senhor é criativo. E se você for estudar uma anatomia do corpo humano, você vai ver que criativo. Porque eu jamais iria pensar tantas coisas. Eu jamais, no meu cérebro não passa essas coisas. Eu custo pensar algo de artesanato, né? Por exemplo, eu vejo a Mitian, ela tem uma prática para artesanato, para fazer algo, ela tem uma criatividade. Eu não me vejo com essa. Eu sei que tem para mim, se eu pedir, Senhor, me dá uma criatividade para isso, vai chegar. Mas tem pessoas que têm uma habilidade mais. Mas o Senhor não. Ele é o poder criativo, Ele é a criação, Ele que cria as coisas. Então, lá em João, capítulo 1, vamos abrir lá. João, capítulo 1, versículo muito conhecido, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Ou seja, Deus fez todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele. Então, o que é que você está precisando hoje que Deus não pode criar? Não é isso? Se há um poder criativo, a gente precisa saber como ativar esse poder. Se há um poder disponível, a gente precisa saber como ativar esse poder. Sabe? E as orações são para isso. Mas existe uma oração muito eficaz. Nós sabemos, né? A Eva estava falando aqui de oração em línguas. Mas a oração de ação de graças, a oração de adoração, a oração de louvor, ela é eficaz. Ela muda cenário, ela transforma ambientes, ela transforma situações. Né? Nós podemos ver lá, eu vou mostrar para vocês, lá em segundo livro de Crônicas, 5. Não falei segunda. Eu acho chique, Eva, quando eu acerto. Segundo Crônicas, capítulo 5, vamos lá. Nesse capítulo aqui, vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu aqui. Né, o templo Salomão tinha terminado de construir o templo, e agora eles estavam levaram a arca para esse templo, e aí eles começaram um momento de adoração, em gratidão pela construção do templo. Pegaram lá o que Davi tinha deixado guardado, o ouro e tudo mais, e botaram lá no templo, e trouxeram a arca da aliança, e aí colocaram sacrifícios incontáveis. Diz que nem contou quantos sacrifícios. Gente, imagina o que era isso. Sacrifícios incontáveis. Foram fazendo sacrifício, um momento de adorar o Senhor. E lá no versículo 13, coloca aí, 2 Crônicas 5, 13, diz assim, ó. Eu estou numa versão aqui que eu acho que nem tem aí, mas eu vou ler ali para vocês não se perderem. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. Pode passar o próximo. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Gente, que poderoso. Você imagina as pessoas não conseguirem ficar em pé, porque eles resolveram adorar em uma só voz. Eles estavam ali em comunidade, em comunhão, unidos, né, na casa do Senhor, ali no templo, né, na velha aliança, ali era a casa do Senhor. Então eles estavam juntos, adorando, cantando, louvando, ao ponto da glória de Deus descer. Olha isso, que poderoso. E aí eles estavam, né, de maneira que eles não conseguiam ficar de pé. Vocês já tiveram essa sensação? Gente, não tem um momento melhor do que você estar naquele momento de ambiente de oração, você e Deus, que você não consegue parar, você não consegue se levantar, você sente, parece que realmente a nuvem desce e a glória de Deus está ali. Meu Deus, é tão poderoso. Vocês precisam manter esse estilo de vida de adoração, para que a glória do Senhor, vocês precisam experimentar. Quem nunca provou isso, meu filho, se aprofunda porque é poderoso. É poderoso. Aleluia. A oração de ação de graça, ela é eficaz nisso. E não é apenas aqui no culto, porque ali vocês viram, eles estavam numa igreja, né? Eles estavam adorando juntos. Mas a gente não precisa viver isso aqui. Até porque às vezes a gente está no momento de louvor, tá todo mundo cantando, mas você não está adorando. Você não está louvando, você está cantando de boca para fora. Às vezes você está cantando e pensando: ixi, amanhã eu tenho que fazer janta. Ai, meu Deus do céu, o culto não acabou ainda, eu tenho que correr para fazer almoço. Ai, meu Deus do céu, a Eva não para de falar. Ninguém pensou isso aqui. Brincadeira, Eva. Só nos avisos. Quando o pessoal já sabe que tem que acabar e a Eva às vezes... Brincadeira, Eva.
Mas às vezes você está aqui adorando, só que você está aqui num ambiente de louvor e adoração, mas você não está com o seu pensamento, com o seu espírito conectado no Senhor. Isso não vai surtir efeito, porque Deus não está recebendo nada, você está falando de boca para fora. Você não está adorando, você não está louvando, seu pensamento está vagando longe aí no mundo. E não é isso, o Senhor, Ele espera de nós que a gente traga a nossa vida mesmo, o nosso espírito, a nossa mente, a gente adore a Ele em tudo. Não só de boca para fora, mas Ele espera de nós uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de gratidão a Ele, de ação de graças. Aleluia! Às vezes a gente está distraído, sabe? E em casa mesmo, às vezes você começa uma coisa e aí de repente seu pensamento está lá não sei aonde. Aí você não consegue manter um ambiente de adoração, porque o seu pensamento já está, ai meu Deus, eu acho que eu já estou muito tempo orando aqui. Só eu que passo isso às vezes, né? O povo da internet, como dizer. Aí a gente vai lá em Salmo 112, versículo 1, meu Deus, a Eva comeu meu tempo. Tudo a Eva. Desde o princípio. Aleluia! Salmo 112, versículo 1. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. Olha lá, louve ao Senhor. Quem já leu esse salmo? Eu creio que todos aqui. Mas a gente sabe que esse salmo ele traz várias promessas ao decorrer dele. Não é isso? Então, o primeiro versículo ele diz, louve ao Senhor. O Senhor, ele diz, feliz é o homem que teme, que louva ao Senhor, que adora o Senhor, que cumpre os seus mandamentos. E aí depois ele começa a trazer um monte de promessas. A sua descendência será poderosa na terra. E assim vai. E ele vai falando promessas. Mas qual é o primeiro versículo? Às vezes a gente só se atenta à promessa. Né? Às vezes pega ali e começa a declarar a fazenda, haverá riqueza na minha casa e tal. E a gente vai declarando e a gente esquece do versículo 1. Que diz, louvai ao Senhor. Para a gente poder receber do Senhor as promessas, a gente precisa ter uma vida de ação de graças a Ele. De adoração a Ele, de louvor a Ele. Não só pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele prometeu, mas por coisas que Ele também já fez nas nossas vidas. A gente precisa ter esse momento, esse quartinho do troféu. Acho que era isso que a Carlene dizia. Um quarto de troféus, né? De se lembrar aquilo que o Senhor já fez por você. Você não pode se esquecer. Porque às vezes no momento de tribulação, no momento que você está ali passando por algo, se você não tiver com que se agarrar, você não vai ficar firme. Mas às vezes você lembra, olha, bendiga a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha, o Senhor já fez uma vez e Ele vai fazer de novo. Ele não mudou, se Ele já fez assim para mim, Ele vai fazer novamente. Sabe, muitas vezes, às vezes eu estou em casa e alguns sentimentos, sabe? Porque Satanás, ele vem, ele lança sentimentos, ele lança sugestões. E se você não estiver com a sua mente alicerçada na palavra, você acata. E aí você deixa já cair para dentro do seu coração. E quando você vê, você está enfiado naquilo que Satanás colocou para você como uma sugestão. E aí você guarda para a sua vida, daqui a pouco você está vivendo o que era só uma sugestão. Você está vivendo aquilo que Satanás colocou na sua mente. Sabe, por muitas vezes eu estou em casa e às vezes vem um sentimento e às vezes eu tenho que, não, assim não. Aí eu volto a pensar e eu lembro, não, o Senhor já fez isso por mim. E eu tenho certeza que Ele fará de novo. Eu tenho certeza que Ele fará outra vez. Se Ele já me curou uma vez, Ele continua me curando e eu sou curada. Se alguma coisa aconteceu no passado, hoje eu não preciso mais viver isso porque o Senhor me libertou. Sabe, você precisa se lembrar disso, que você é livre. Você precisa se lembrar disso e levar ao Senhor ações de graças. Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor já me libertou. Obrigada porque o Senhor me curou. Amém, queridos? Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Sabe que teve um dos momentos, eu falei do Velho Testamento, no momento, né, de estar na casa do Senhor. Mas nós sabemos de Paulo e Silas. Que tribulação eles tinham acabado de passar? Estavam presos. Olha isso, presos. Mas eles estavam em adoração ao Senhor. A Bíblia fala que eles estavam louvando e cantando a Deus. E às vezes a gente, no momento de tribulação, no momento de alguma provação ou algo desse tipo, de alguma pressão,
a gente quer murmurar. A gente não quer levantar as mãos e dar graças ao Senhor. Já quer falar, Deus, me tira desse buraco, em nome de Jesus. Deus, me ajuda, socorro. Começa a cantar, socorro, Deus. Não é assim? Por muitas vezes a gente quer pedir socorro, mas o Senhor está esperando você cantar e louvar e adorar e dar graças a Ele por todas as coisas. A palavra de Deus diz que nós devemos dar graça em tudo. Em tudo dai graças. Não é só no momento da alegria. Claro, é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente estar aqui celebrando a festa de alguém, um aniversário, a gente canta e pula, e a gente dança, mas o Senhor quer saber na hora da pressão. E aí, vai fazer o quê? Paulo e Silas adoraram. Paulo e Silas louvaram. E à meia-noite, à meia-noite, no momento mais sombrio, no momento mais escuro, o Senhor, as portas se abriram. Olha isso. Que poderoso. E você, às vezes, você não, o povo da internet, às vezes, pega aquilo ali, aquele momento de pressão, à meia-noite, e em vez de louvar, murmura. Em vez de virar uma meia-noite alegre, vai virar mais sombria, porque vai escurecer mais. Não é assim? Mas o Senhor espera de nós ação de graças, louvor, adoração, em meio à pressão. Em meio à pressão, em meio a situações, louvor, ação de graça e adoração. A palavra de Deus diz que coisas acontecem no meio do louvor. A vida do Senhor, né? O Senhor habita no meio dos louvores. Então, enquanto a gente estiver em crise, em pressão, nós não devemos murmurar, não devemos olhar para a situação, mas nós devemos levantar as nossas mãos em ação de graças. Aleluia! Devemos nos lembrar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós somos alegres. Por isso nós vivemos alegres. O Senhor já restaurou a minha sorte. O Senhor já me salvou. O Senhor me redimiu. O Senhor me curou. Amém, queridos? Não se esqueça, né? Salmo 103:2 diz... Eita, aleluia. Vamos ler bonitinho para poder ficar na cabeça. Não, bendize, ó minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nós não devemos nos esquecer dos benfeitos do Senhor. Nós devemos ter uma vida de gratidão, de louvor e adoração, de ações de graça. E assim, o poder de Deus será liberado em nossas vidas. Amém, queridos? Essa é a palavra para esta noite. E vamos manter essa vida de adoração, essa vida de oração, sabe? O tempo todo de ações de graça. Smith Wigglesworth, ele diz que ele não ora mais de 15 minutos. Mas ele não orava mais de 15 minutos. Mas ele não passava 15 minutos sem orar. Então a gente tem que estar o tempo todo na nossa mente, sabe? E dando mesmo, sempre lembrar, levantar as mãos e dar graças ao Senhor por tudo. Sabe, você tem uma casa para você dormir. Quantas pessoas não têm uma casa para dormir? Sabe, às vezes você está passando por uma pressão, mas você não olha os mínimos. Você não está passando fome, querido. Se estiver passando alguma necessidade, fala com a gente está aqui para suprir. Mas eu tenho certeza que você não está passando fome, porque o Senhor, Ele não diz, né? Davi diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a descendência passar fome. Então o Senhor não vai permitir isso na nossa vida. Então a gente tem que ter o tempo todo, graças ao Senhor, você está andando, você tem força, você levanta, você respira. É tudo motivo de dar graças ao Senhor. Quando você acorda aquele sol rachante, que delícia! É hora de dar graças ao Senhor e não murmurar. Sabe? Fala, Pai, obrigada porque eu tenho a água nesse calor. Olha isso, momento de ação de graças. Mas às vezes a gente está tão conectado com o natural e acaba entrando ainda naquela... Como é o nome daquilo, gente? Que o povo faz? Na boiada, né? Tu tá numa fila e uma boiada, um começa. Nossa, que calor. Calor dos infernos. Aí o outro, inferno purinho. Aí tu pega e fala, mesmo, tá quente, parecendo um inferno mesmo. Aí tu começa a entrar na boiada. Não, dá graças. Glória a Deus pelo sol. Glória a Deus, olha, tá brotando melancias. Jacas estão nascendo. Glória a Deus. Por quê? Porque tem sol, porque se não tiver sol, essas frutinhas elas vão ficar podres. Elas não dão na chuva, elas dão no sol, viu, pastor? A jaca, ela não fica no tempo de chuva. Pois é.
Glória a Deus! Entendedores entenderão. Amém, queridos? Mantenham uma vida de ação de graças, uma vida de louvor, de adoração ao Senhor. E vocês vão ver o poder de Deus sendo liberado na vida de vocês. Amém? Olá, queridos. Graça e paz. Tudo vai bem? Que bom que você permaneceu conosco até agora. Sabe, mas ainda não é o fim. Deus tem um presente para você. Hoje você tem a oportunidade de fazer parte da família de Deus. Que coisa maravilhosa! Se você ainda não confessou Jesus, lá em Romanos 10, 9 diz que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E se você não fez essa confissão ainda, repete comigo. Deus, eu confesso Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sou grata pela tua vida em mim, em nome de Jesus. E se você fez essa oração, acessa esse link na descrição e lá vai ter um formulário, preencha esse formulário para que nós possamos conhecer você. E nós entraremos em contato em breve. Sejam abençoados na prática da palavra.